Amém? Vamos estudar a Bíblia. Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 4, de 1 a 7. Eu quero dizer para os irmãos que eu fui incomodado por Deus para trazer essa mensagem de hoje. Eu acordei de madrugada com essa mensagem pronta no meu coração, na minha mente, e eu só sentei para escrever. Eu acordei com essa mensagem pronta. Então eu quero compartilhar essa mensagem. Gênesis 4, de 1 a 7. O tema da nossa mensagem é: domine o pecado que há em ti. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Pai, fala conosco nessa manhã. Traga a revelação da Tua Palavra às nossas vidas, que sejamos alcançados por Tua graça, que nessa manhã o Senhor possa trabalhar o nosso interior, que possamos receber a Tua Palavra com alegria, e que o Senhor venha estar agindo nas nossas vidas. Que o Teu poder, o poder da Tua Palavra, Senhor, seja derramado sobre nós, e que sejamos alcançados por esta graça linda, maravilhosa, e que o Senhor possa nos livrar do mal, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode se sentar? O pecado é o grande problema da humanidade. O pecado atinge o homem em duas esferas: a esfera humana e a esfera espiritual. Eu tenho ouvido pessoas dizendo que o pecado é maior do que elas. Muita gente falou comigo isso. Pastor, o pecado é maior do que eu não consigo. Eu não consigo vencê-lo. Eu não consigo. Também tenho ouvido pessoas dizerem que precisam de ajuda profissional, porque o que elas têm não é pecado, é enfermidade, e isso leva tempo. Isso é mentira do diabo. E o diabo, não há verdade no diabo. O diabo, você pode ver, João 8, deixa Gênesis marcado, a gente vai voltar lá depois. João 8, 44. João 8, 44 diz o que? Veja aí: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então a única coisa
que o diabo criou foi a mentira. Ele é o pai da mentira. E a Bíblia diz que nele não há verdade. E até às vezes eu vejo pessoas que vão expulsando o demônio, aí pergunta, né, para ele, fica fazendo pergunta para o diabo. Não adianta, ele vai falar mentira. Ele vai dizer assim, eu sou uma legião, mas aí de repente ele nem é, de repente é umzinho lá, um anãozinho, pequenininho assim, ó. Mas ele vai dizer que é legião, para quê? Para parecer grande. Vocês conhecem baiacu? Quem conhece baiacu? Baiacu é um peixe. O baiacu, quando você pega ele, o que acontece? Ele incha. O que ele incha? Ele incha para parecer grande, para parecer maior. Então ele fala assim, E o predador, quando vem para atacar ele, vai chegar para atacar, ele vai crescer, o predador vai olhar assim, não, mudando de ideia, um abraço, ele vai para o outro lado. Por quê? Porque ele cresceu, porque ele inchou. Tem algumas serpentes também que fazem isso, quando aquela nágia, quando ela ela está sendo ameaçada, ela está com medo do predador, de repente uma pessoa que passa e tal, a primeira coisa que ela faz é o quê? Ela incha, por isso que ela fica com um pescoção assim, não abre o pescoço? Abre assim, para quê? Para ser grande. Então a gente não pode ficar dando guarida para o diabo. É chegar para ele e falar, sai em nome de Jesus e pronto, vai embora. Mas eu quero voltar para o texto, porque nós estamos falando sobre dominar o pecado. Então vamos ver. Eu quero voltar a Gênesis. Eu quero dizer uma coisa para você. O pecado é dominável. E a gente vai ver aqui alguns casos, Então o pecado é dominável. Vamos voltar a Gênesis 4 agora no versículo 6. Aqui há uma conversa, ou melhor, um conselho de Deus para Caim. Não é um diálogo, porque a gente não vê Caim falando nada, A gente só vê Deus falando com Caim. Então é um conselho para ele. Por quê? Porque Deus conhece os corações. Ele viu ali no versículo 15, ou no versículo 5, que Caim estava irado. Então Deus vem e aconselha ele. Então veja aí, versículo 6. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Caim não responde, Mas o Senhor continua. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Isso é, já está no seu coração. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A gente sabe da história, a gente conhece, Caim matou Abel, mas o que acontece? Antes que isso acontecesse, Deus vem e aconselha ele a dominar o pecado. Ele dominou? Não. Mas veja, volte lá no texto. Deus viu que o semblante dele estava caído. Por quê? O pecado traz coisas horríveis para a nossa vida. O pecado nos faz feio. Aí, olha só o que acontece. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Aceito por quem? Aceito por Deus. Deus estava mostrando para ele que havia uma recuperação para o coração dele. Se ele aceitasse a viver bem, a fazer o bem, Deus ia aceitar ele. Ele não estava sendo rejeitado por Deus. Porque, o que ele achou? Veja aí. Volte lá no versículo 4. Não, 4 não, 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim entregou uma oferta para o Senhor.
deixou de entregar? Não, ele entregou. Mas veja só, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Por que Deus se agradou da oferta de Abel? Porque a oferta de Abel não foi algo que ele fechou os olhos, né? Assim, falou, passa a mão nisso aqui mesmo, né? Não está servindo para mim, eu vou levar para o Senhor. Ele não fez isso. O que dá a entender é que Caim pegou sobras, coisas que não prestavam, né? Que não servia para ele. Ele falou, esse negócio aqui, isso aqui está minguado, não vou usar mesmo, vou levar para o Senhor. E o Senhor não aceitou. Mas o Senhor estava dizendo para ele, rapaz, se você fizer o bem, você vai ser aceito. Isso é, assim como o seu irmão, né, e a sua oferta foram aceitos, você também pode. Então, Deus não estava jogando Caim fora. Deus estava dizendo para ele que havia uma esperança para ele. Mas o semblante dele estava caído, ele estava irado, e ele não deu ouvido à voz do Senhor. Então, o que acontece? Acontece que o pecado é agradável. O pecado é agradável. Aí, veja só. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Mas o Senhor diz algo interessante ainda no versículo, lá no final ele diz, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Então o desejo do coração dele era o quê? É fazer o mal. Não, eu vou matar meu irmão. Vou matar meu irmão, ele trouxe uma oferta, eu entreguei primeiro. E no coração dele certamente ele pensou, eu entreguei a minha oferta primeiro, e ele olhou lá, ele viu a minha oferta, ele foi lá e pegou as melhores coisas que ele tinha e deu para se apresentar diante de Deus, né, como se Abel estivesse disputando com ele. Mas não havia uma disputa, era o quê? Resposta de coração. Aí o Senhor vem, aconselha Caim, mas Caim não estava interessado mais em ouvir nada, ele queria tirar a vida do seu irmão. O que é o pecado? O dicionário diz que pecado é violação a um preceito bíblico. Até o dicionário diz violação a um preceito religioso, mas é violação a um preceito bíblico. Desobediência a qualquer norma ou preceito. Então nós vimos que Deus falou com Caim, o seu desejo será contra ti. Isso é, o desejo de Caim era infligir uma lei, era infligir a palavra de Deus, era infligir a vontade do Senhor. O pecado é um prazer que leva à condenação. E quando a pessoa peca, a pessoa não peca porque o pecado é ruim. Quem peca porque o pecado é ruim? Não. A camarada peca porque o pecado é prazeroso. Por que ele é prazeroso? Porque o pecado faz parte da nossa natureza humana. A nossa natureza humana se contenta com migalhas. A nossa natureza humana se contenta com segundos, com momentos. Mas Deus tem para nós uma eternidade. E pessoas perdem a eternidade por causa de momentos, por causa de segundos. Então, o pecado, ele traz esse prazer em segundos, mas ele rouba de nós uma eternidade inteira. Então, não vale a pena a gente trocar uma eternidade maravilhosa inteira. Se a gente for ler o livro de Apocalipse, o céu é lindo, é maravilhoso. A Nova Jerusalém é uma cidade maravilhosa. Nós vamos estar diante do trono do Senhor, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, para a eternidade. Mas aí vem o diabo e fala, ei, não é bem assim. Não foi assim que a serpente falou para Eva? Não é bem assim. E Eva
começou a pensar, não, mas o Senhor falou. Mas não é bem assim, Aí Eva, Eva foi lá, certamente ela olhou, fruto, meio de longe, voltou, aí o fruto já começou a ficar na cabeça, e ela foi de novo olhando lá, voltou, não, o Senhor falou, Adão falou comigo, mas aquele fruto começou a ficar na mente dela. Daqui a pouco ela volta, olha de novo, daqui a pouco ela se vê debaixo da árvore, olhando os frutos, cada um mais bonito que o outro, e daqui a pouco ela vai lá e tirou o fruto, pega na mão e olha, vou sentir o cheiro agradável, dá uma mordidinha para ver como é que é isso. Dá uma mordidinha, sentiu o gostinho, comeu, agora peraí, eu vou dar para o marido, vou dizer para ele, olha, o fruto é maravilhoso. E o marido vai e come também. Por quê? Por que eles comeram? Porque a fruta era maravilhosa. É saboroso. Então, eles trocaram uma eternidade por um prazer. Não sei se vocês gostam de maçã. Quem gosta de maçã? Todo mundo gosta? Gosta de maçã? Você comeu uma maçã, você está, digamos, você fez uma caminhada, aí você faz uma caminhada, você chega em casa, você caminhada, aí quando você chega em casa, você chega meio faminto, eu não chego meio não, sempre ando, meio eu já acordo, meio de sono eu estou meio faminto, eu acordo muito, se fizer uma caminhada, quando eu voltar, eu vou com o leão, Aí você vê uma maçã, você olha assim, a maçã está na fruteira, bonitinha. Parece que ela fica falando assim, vem, sou eu sou a bola da vez, eu sou a maçã da vez, vem. Se dá uma mordida assim, delícia. Depois da caminhada, pão velho é delícia, uma maçã é delícia, qualquer coisa, está cansado, uma banana, você olha a banana assim, delícia. Então, quando eles olharam e viram aquilo, o que eles fizeram? Comeram, mas quando eles comeram, eles se esqueceram de uma coisa. O que eles esqueceram? Da ordem de Deus. A ordem de Deus era o quê? Pode fazer qualquer coisa, comer qualquer coisa, mas naquela árvore lá não toque. Se comer daquele fruto, certamente morrerás. Não é isso? Mas o pecado está aí, a gente não sabe. Aí, qualquer criança sabe. Você já viu a criança quando ela faz alguma coisa errada? O que ela faz? Primeiro ela faz o quê? Ela olha para ver se o pai e a mãe estão olhando para ela. Ela sabe que ela está fazendo errado. Olhou, não estão olhando para mim não, vou fazer. Aí você fala assim, uma criança não sabe, mano, sabe. Pequenininho lá de 2 anos, 3 anos assim, eles já começam a entender as coisas. E quando eles vão fazer uma coisa errada, primeiro eles vão olhar para ver se eles estão sendo observados. Ela sabe. Lógico que eles não têm maldade, entendimento da maldade, dessa malícia que o adulto tem. Porque o adulto quando faz por quê? Porque ele é mau, porque ele quer fazer aquilo mesmo. Está no coração, vou fazer. Ele sabe que não pode. Quando você já viu quando alguém é preso? O camarada baixa a cabeça. Eu não estou arrependido, não sei o que e tal. Mas por que ele fez? Então a gente precisa entender isso. E vamos voltar para o nosso raciocínio. O pecado é um prazer que leva à condenação. O pecado é um prazer pessoal. E a gente fala assim, não, mas eu fui levado. Foi levado por quê?
quê? Hã? Te algemaram? Botaram arma na sua cabeça para você ir? Te amarraram para você ir? Você foi porque você quis. O pecado é pessoal. Então tem gente que começa a terceirizar o pecado. Foi fulano, foi não sei quem, foi nada, foi você. Você quis. Qual é o maior problema que o pecado acomete a uma pessoa? Quem sabe? Qual é o maior problema que o pecado acomete a uma pessoa? A morte. Afastar o homem de Deus. Quando ele separa a gente de Deus, ele nos aproxima de Satanás. Quando nós estamos separados de Deus, nós estamos aproximados de Satanás. O pecado faz isso, ele tem esse poder de separar a gente, de tirar a gente da presença de Deus e levar a gente para a presença de Satanás. Por quê? O que Deus falou com Caim? Vamos voltar. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti. Então, se ele procede bem, ele será aceito. Se ele não procede bem, ele será rejeitado. Então, o maior problema que o pecado acomete a um ser humano é afastar o ser humano de Deus. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, peraí, o pecado é maléfico. O pecado é maléfico. O pecado separa o homem de Deus e o une a Satanás. Então é algo muito sério. Então quando alguém diz assim, eu não consigo dominar, tem algumas coisas nisso aí. Uma coisa é, ou ele não entende a palavra de Deus, mas certamente entende, ser humano adulto entende. Ele pode até não ler a Bíblia, mas ele sabe o que é certo e o que é errado. Ou ele está gostando daquilo, ele pode, né? Está gostando, se ele fez é porque ele gostou. E se ele insistiu é porque ele gostou mesmo. Então, o pecado é algo pessoal. Assim como a salvação é pessoal, assim como a condenação também é pessoal. Aí, nós vemos que o pecado é dominável, né? Eu quero ir com você, Daniel 1:8. Você que acha que o pecado não é dominável, Daniel capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. O que aconteceu com Daniel? Daniel era um príncipe, ele foi levado cativo para a Babilônia, não somente ele, foram vários príncipes.
E aí o que acontece? Quando chegou lá, o rei colocou uma mesa maravilhosa. Tinha de tudo que você imagine. Coisa que você goste, coisa que você não goste, né? Tem gente que não gosta de jiló. Certamente tinha jiló lá, porque eu gosto de jiló. Então, certamente lá tinha jiló, porque eu gosto de jiló. Outros não gostam, né? Tem gente que gosta de, sei lá, pudim. Eu amo pudim, né? Quando ela faz o pudim lá, ela, de repente ela olha na geladeira, ué, já foi todo? Aí eu faço assim, né? Igual, já viu aqueles cachorrinhos quando faz, cachorrinho quando faz travessura, né? Fica assim escondido, ó. Aí eu me escondo assim. Eu gosto. Mas as iguarias que o rei colocou lá era para quê? Para que todos pudessem participar. Se não gostasse de uma coisa, tinha outras que gostassem. Então se acabe na mesa, coma bastante. Você sabe que alimento mata mais do que a guerra, né? Então, aqueles jovens estavam com uma mesa linda na frente deles lá, e eles podiam fazer o que eles quisessem. Mas Daniel, quando olhou para aquela mesa, ele falou, não, isso é pegadinha, estou fora. E mais, aqui não podia recusar. Não podia recusar, não era uma coisa que o rei falou assim, olha, se vocês quiserem comer, come, se não quiser, peça um ovo frito, né, um pão na chapa, se vocês quiserem, peça alguma coisa assim. Não. Era obrigado, mas Daniel decidiu, o texto fala o quê? Firmemente. Nós, para lutarmos contra o pecado, precisamos decidir firmemente. Você que está aí pela internet, precisa decidir firmemente. O pecado não é uma coisa que a gente olha assim e fala assim, não quer isso não. É coisa de você olhar para ele e falar, saia de mim, aparta-te de mim, saia da minha frente, em nome de Jesus. Por quê? Porque não é coisa fácil, não é inimigo fácil, que você olha assim, né, como se fosse uma barata, você vai lá e pisa nela. Não é isso. O pecado é forte. É um monstro. O pecado é como uma onça, como um leopardo. Você já viu o ataque de um leopardo? É mortal. O pecado é mortal. Mas o leopardo é bonito, não é bonito? Você olha o leopardo, né? As mulheres gostam de pele de leopardo, de onça, não gosta? Acha bonito? Né? De tigre. Mas imagina tirar aquela, vai lá tirar aquela pelezinha lá para fazer um casaco com você. Vai lá tirar. Então a gente precisa entender isso. O pecado é como um leopardo, como um tigre, como uma onça, como uma pantera negra, que é muito difícil de abater. O urso é uma pele de urso, né? Mora lá nos Estados Unidos, naqueles lugares frios, lá do Alasca. Aí você tem uma pele de urso, fica quentinho. Mas vai tirar a pele dele, vai lá na mão, assim, pegar ele assim, vem aqui, eu quero fazer um casaco de você. Você vai ver, é assim o pecado. José entendeu o pecado como algo muito perigoso. O que José fez? Quando a mulher de Potifar veio para cima de José, e ela veio cheia de argumento para cima dele, José fez o quê? Ele entendeu que ele não podia tocar naquela mulher. O Potifar disse para ele, olha, você pode tocar em tudo aqui, e não é mulher, o resto aqui, você tem autoridade em tudo. O que ele fez? Quando a mulher veio, agarrou José, a Bíblia diz que ele saiu da roupa, fugiu, porque não tem como enfrentar o pecado. O pecado é um inimigo que não se dá para enfrentar. A Bíblia diz que nós podemos enfrentar o diabo, você sabia? Tiago 4,7. É isso? Sujeitados, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo. Não diz que a gente tem que resistir ao pecado. Tiago 4, versículo 7.
Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 4:7. Então veja aí, nós podemos resistir ao diabo, mas o pecado a gente precisa fugir. Aí, eu quero fechar agora esse texto, essa nossa mensagem, com 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. É o que Deus espera de qualquer ser humano. 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Aqui é uma palavra do apóstolo Paulo a Timóteo. E ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora veja só, quando nós combatemos o bom combate, completamos a carreira e guardamos a fé, o que tem nos esperando? Veja aí. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia com letra maiúscula, dia do Senhor, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então nós precisamos lutar contra o pecado. O pecado não é amigo, o pecado é inimigo. O pecado é inimigo mortal. Ele quer nos roubar a nossa eternidade. Ele quer nos roubar a presença de Deus. Ele quer nos tirar da presença do Senhor. Foi isso que Isaías disse. Ele faz separação entre nós e Deus. Então, se você acha que o pecado é maior do que você, entenda isso. Fuja dele. Se você acha que o pecado é um anãozinho, é fraquinho, você está perdendo, porque ele vai te roubar de Deus. E eu quero deixar um dever para casa. Eu podia ler esse texto aqui, mas eu não quero ler esse texto. Eu quero deixar esse texto para você ler em casa. Gálatas 5, 19, que é lição para casa. Agora tem isso também, né? Lição para casa, tem que ter. Na escola tem que ter, a gente não pode ter, né? Gálatas 5, 19 ao 25, ao 26. Gálatas 5, do 19 ao 26. É para você ler em casa. Mas eu não tenho Bíblia. Se você tem um celular, acesse uma Bíblia pelo celular. Bote lá assim, ó, no site de pesquisa, bota assim, ó, Bíblia, e pesquise lá. As pessoas usam o celular para um monte de coisa. Agora você vai ter um dever de casa para você usar o seu celular para ler a Bíblia, para ver o que Deus está falando com você. Quem sabe você esteja envolvido numa situação dessa. E Deus, assim como Ele disse para Caim, Ele também fala para mim e fala para você: se você proceder bem, será aceito. Que a graça do Pai seja sobre nós. Amém? Antes de orar, você que me assiste pela internet, acesse o canal. Eu quero pedir a você uma coisa: se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Se você é inscrito, deixe seu like, tá? Deixe seu like lá no canal. O like é interessante porque a cada like o YouTube envia a mensagem para 3 pessoas, tá? Então deixe seu like na mensagem. Não só assiste, mas deixe seu like, faça comentário, acione o sino na posição todas, aquele sino pretinho lá, para que você possa receber as próximas mensagens, e compartilhe, tá bom? Compartilhe a palavra de Deus. Nós precisamos levar a palavra do Senhor adiante, para que pessoas possam receber também a palavra de vida. Vamos orar. Senhor, queremos louvar o Teu nome, agradecemos a Ti por esse período maravilhoso que passamos aqui, recebendo de Ti, Senhor, a Tua palavra, pedindo a Ti, Senhor, nesta manhã, que continue falando conosco, derramando poder e graça em nossas vidas, que sejamos sempre alcançados pela Tua misericórdia. E agora, Pai, peço a Ti que venha nos despedir em paz,
leva-nos em segurança aos nossos lares, abençoe, Pai, a nossa tarde, o nosso almoço, abençoe nossas famílias, derrame graça sobre nós, que sejamos alcançados pela Tua misericórdia e graça. Pai, nós agradecemos a Ti por tudo e oramos em nome de Jesus. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos, desde agora para sempre. Que a amada Igreja do Senhor diga amém. Amém? Que Deus abençoe os irmãos rica e abundantemente.